Este é o Giro Distrital, aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos da esfera política de Brasília. Nesta edição, sob nova direção, Celina Leão assume o comando do GDF em cerimônia na Câmara Legislativa. O Giro Distrital conta como foi a solenidade de transmissão da faixa de governador. Ibanez Rocha deixa cargo para poder disputar eleições em outubro. Base aliada marca presença e garante apoio à nova governadora. CLDF 35 anos, na segunda reportagem da série especial, mostramos os personagens, o trabalho e a dedicação de quem movimenta a Casa do Povo. E claro, também vamos destacar o que foi notícia na Câmara Legislativa na virada de março para abril. A sessão ordinária do dia 31 de março foi marcada pelo clima de mobilização. Diversas categorias do funcionalismo local lotaram o plenário para reivindicar melhores condições de trabalho, sensibilizando os parlamentares. Vários distritais foram à tribuna defender a valorização dos servidores, com menções expressas a policiais penais, a profissionais da saúde, da educação e da gestão fazendária e a assistentes sociais. A defesa do funcionalismo não se limitou aos discursos. Também houve votações em prol de diversas categorias. O plenário aprovou o projeto de lei que reestrutura a carreira de gestão fazendária do Distrito Federal. De autoria do Poder Executivo, a proposta moderniza as atribuições dos cargos e ajusta tabelas salariais, com o objetivo de fortalecer a administração tributária e financeira local. Os deputados distritais também aprovaram o reajuste de 25% da gratificação de atividade de gestão escolar, a GAGE. O aumento contempla diretores, vice-diretores e demais gestores das escolas da rede pública de ensino, reconhecendo a responsabilidade e a carga de trabalho desses profissionais. Também houve sinal verde para o reajuste das tabelas salariais da carreira de policiamento e fiscalização de trânsito e da carreira de atividades de trânsito, ambas do Detran-DF. A reestruturação busca corrigir defasagens históricas e valorizar os profissionais da área. A semana também contou com homenagem do deputado Gabriel Magno a Nancy Ribeiro, mãe da cantora Cássia Eller, que recebeu o título de cidadã honorária de Brasília em reconhecimento à sua contribuição para a cena musical brasiliense e ao seu importante papel na preservação do legado da filha. A capital federal sob nova direção. Celina Leão é a nova governadora do DF. Ela tomou posse na manhã do dia 30 de março, no auditório da Câmara Legislativa. Emocionada, ela agradeceu a confiança do governador Ibanez Rocha, tanto na escolha dela como vice-governadora, quanto na busca pela sucessão no comando do GDF. Vossa Excelência nunca teve ciúmes, sempre compartilhou comigo, o governo do Distrito Federal, as missões de trabalho. Acho que tive ao seu lado nos momentos mais difíceis. A Celina, e aí vai a minha fala de gratidão, é uma das mulheres mais fortes que eu já pude conhecer na vida. Ela caminha comigo desde 2018, quando eu tinha 0,7% nas pesquisas. Parabéns, Celina. Deus lhe abençoe na jornada. E eu estou aqui, sempre que for chamado, à sua disposição. Com cerca de 500 cadeiras, o auditório da Câmara Legislativa estava lotado. Mas uma presença era pra lá de especial, a da dona Maria Célia, mãe da governadora. Um momento muito delicado, muito maravilhoso, é onde a gente vê concretizar o trabalho da mulher. Ela começou dentro dessa casa como assessora e hoje ela está assumindo o governo. Isso é trabalho, isso é a força da mulher. Além de familiares, autoridades públicas dos três poderes, políticos, assessores e apoiadores da agora governadora prestigiaram a cerimônia, que começou às 10 horas da manhã e durou pouco mais de 2 horas. O presidente da Câmara Legislativa, deputado distrital Wellington Luiz,
presidiu a cerimônia de posse. Celina sempre manteve um diálogo muito próximo com a Câmara Legislativa. A posse dela, sem dúvida nenhuma, facilita esse diálogo, facilita a construção de soluções de problemas que a população ainda ressente. Então, não tenho dúvida, será uma grande gestão. Celina está preparada para ser a nossa governadora e a Câmara vai contribuir, fazendo o seu papel com independência, harmonia e respeito. Mas não tenho dúvida que serão meses, depois anos, né, de muitas conquistas, trabalhando lado a lado. Durante o evento, Celina anunciou o primeiro ato do governo dela. O primeiro ato que eu estou praticando como governadora, ele não será uma festa, ele não será uma recepção, ele será ação e trabalho. Eu creio que é isso que a população de Brasília espera de mim. Daqui a pouco nós vamos para o Itapuã lançar um programa GDF nas ruas. E nós vamos ficar lá 2 dias, ouvindo, agindo e resolvendo os problemas da população do Distrito Federal. E esse será o padrão do nosso governo. Nós vamos percorrer todas as cidades, tomar o pulso junto com quem faz pulsar o DF, porque é assim que eu acredito na política. Celina Leão tem 49 anos, natural de Goiânia, formada em Direito e Administração. Ela é casada e mãe de 2 filhos. Ela foi eleita deputada distrital por 2 mandatos, no período entre 2011 e 2018. Ela chegou a ser presidente aqui da Câmara Legislativa no biênio de 2015 e 2016. Depois foi eleita deputada federal. Chegou a pedir licença do cargo para exercer a função de secretária de Esporte e Lazer do GDF, a convite de Ibanez Rocha. Ganhou a confiança do governador e foi escolhida para ser candidata a vice-governadora na chapa nas eleições de 2022. Venceram em primeiro turno com pouco mais de 50% dos votos. O governador renunciou ao cargo depois de 7 anos e 3 meses para concorrer nas eleições de outubro. A legislação eleitoral prevê o prazo de 6 meses antes do pleito para as autoridades públicas se desincompatibilizarem do cargo. Ele pretende concorrer ao Senado Federal. Esse ano serão 2 vagas em disputa. Já a Celina Leão poderá concorrer à reeleição como governadora sem deixar o Palácio do Buriti. Pelos discursos dos apoiadores, o plano é que o DF permaneça por pelo menos mais 4 anos sob a mesma direção. A sede do Poder Legislativo do DF se transformou em ponto de encontro para autoridades de todos os poderes da capital. A posse da governadora Celina Leão reuniu deputados distritais e federais, senadores, membros do Judiciário e secretários de governo, além de amigos e familiares da nova governadora. A base aliada na CLDF compareceu em peso com uma mensagem clara: o momento é de transição de governantes, mas não de ruptura com o governo. A governadora Celina Leão vem no momento em que ela vem para defender tudo que foi feito em Brasília, né? Todas as obras. Eu espero que agora a gestão dela seja essa gestão humanizada de cuidar de gente. Pode ser um governo de todos nós, pelo Distrito Federal, pela população do DF. Eu acredito que a prioridade da governadora tem que ser a questão da saúde no Distrito Federal. E eu vejo essa mudança, né, como uma forma de vir uma força feminina, que isso aí é inovador aqui para o Distrito Federal. Para mim, uma felicidade dobrada por ser uma mulher. Nós sempre brigamos, desejamos mulheres espaços de poder. Quem atua na oposição adotou um tom mais cauteloso. Os projetos que forem bons para Brasília, a gente vai votar a favor. Os que não forem, vamos fazer aqui o nosso papel, que é realmente fazer uma oposição em relação a esses projetos. Parlamentares da esfera federal também analisaram o momento político. A trajetória da Celina passa aqui pela Câmara Legislativa, inclusive eu estava aqui à época que ela presidiu a Câmara Legislativa, então tem um conhecimento vasto de cidade. Ela vai ter muita coisa para tratar, mas eu acho que ela precisa realmente priorizar aqueles que mais precisam e o combate à violência.
Dentro da estrutura do Buriti, a expectativa é de ajustes pontuais, com continuidade e articulação entre as áreas de governo. Vai continuar o mesmo projeto, o mesmo programa, valorizando aquelas pessoas que já estiveram com o governador. Secretarias estratégicas devem ter papel central nesse momento. Educação sempre prioridade. E ela, assim como o governador Ibanez, sempre priorizaram muito essa pasta. A Casa de Fazer Leis também é feita de pessoas, de histórias que começaram lá atrás e de outras que ainda estão apenas começando. Aos 35 anos, o deputado mais jovem da CLDF, Joaquim Roriz Neto, carrega uma coincidência simbólica. Tem a mesma idade da Câmara Legislativa. Criado em meia política, escolheu seguir o mesmo caminho da família. Joaquim Roriz, o avô, foi governador do DF por 4 mandatos. A mãe, Jaqueline Roriz, deputada distrital e federal. E a tia, Liliane Roriz, deputada distrital por 2 mandatos. O meu avô, na época que ele era governador, ele fazia muitas reuniões lá em casa. Então, assim, era o dia todo recebendo deputados, lideranças, equipe. A minha mãe também esteve muito presente na política e ela conversava muito comigo sobre o que estava sendo discutido na Câmara, sobre as pautas. Toda vez que ela estava, assim, em conflito sobre uma votação ou sobre algum tipo de discussão, a gente sempre conversava. Então, para mim, foi um caminho muito natural. Apesar da herança política, ele quer trilhar um caminho próprio. Eleito distrital em 2022, defende pautas como combate à fome, moradia e políticas para a juventude. Uma delas, que era uma grande bandeira do meu avô, era o combate à fome, a questão da moradia, e uma bandeira mais minha, que é a representatividade e oportunidade para os jovens, para a juventude do Distrito Federal. Como deputado mais novo da casa, Roriz Neto ainda tem muito caminho pela frente. Quer construir o futuro do DF com um olhar no presente e o compromisso de inspirar quem está começando. Eu fico muito feliz em poder ser o deputado mais jovem e mostrar que a gente está presente nas votações, que a gente consegue trazer melhorias nas cidades, que a gente está presente com a comunidade. Isso sendo jovem. Então, assim, muitas pessoas mais jovens falam, poxa, se o Joaquim, que é jovem, já está nesse meio, por que eu também não posso crescer? Mas para entender o presente, é preciso voltar ao início. Em 1991, nascia a Câmara Legislativa, com o desafio de colocar no papel e na prática a autonomia político-administrativa do DF, enquanto o Brasil vivia uma nova Constituição. Declaro promulgada. Entre os 24 deputados constituintes, apenas 4 eram mulheres. Uma delas, a professora Lúcia Carvalho. Nascida em Londrina, no Paraná, chegou em Brasília em 1971. Ela participou ativamente da construção da Lei Orgânica do DF, a Constituição de Brasília, promulgada em 1993. A existência da Câmara e a promulgação da Lei Orgânica foi o registro de nascimento da cidade, ou seja, da sua independência política. Nós tivemos muita participação popular. Nós tivemos grupos de trabalho da saúde, da educação, do transporte e incluímos na lei orgânica aquilo que foi de melhor. E nós tivemos, eu até sem medo de errar, dizer que foi a melhor lei orgânica do país. Sua trajetória de vida se mistura com a de Brasília e também é marcada pelo pioneirismo. Depois de participar de movimentos sociais e culturais, foi a primeira mulher a presidir o Sindicato dos Professores em 1986 e depois a comandar uma Assembleia Legislativa no Brasil em 1997. Uma responsabilidade grande de mostrar ao país, a primeira mulher a presidir, o respeito nos 2 anos que eu fui presidente, sem ter tido um evento de briga, de enfrentamento, de questões que viessem a denegrir
né, a macular, a manchar o nome da Câmara Legislativa. Pelo contrário, as mulheres se espelharam numa liderança capaz de presidir homens, em sua maioria, e mulheres, respeitada por todos. Mas a história da Câmara também se constrói nos bastidores. Quem vê esta servidora circulando pelos corredores e pelo plenário pode até pensar que ela está começando agora. Mas há mais de 3 décadas, Jaqueline Galuban acompanha de perto cada transformação da casa, com a mesma energia e dedicação de quando começou em 6 de dezembro de 1993. Durante todo esse tempo, trabalhou em áreas administrativas, como gestão de pessoas e na assessoria parlamentar, diretamente em plenário. Eu construí uma vida profissional, né? Ao longo dos anos que eu fiquei aqui, eu fui estudar sobre gestão de pessoas, eu me formei em Direito, eu fui para vários caminhos que esse cargo me induziu a ir, né? Eu vi que eu precisava, para ser uma servidora melhor, precisava estudar, precisava me profissionalizar, precisava me preparar para seguir essa estrada que eu acabei seguindo, né? Como servidora pública, participou da evolução da CLDF. Ela assistiu à mudança de sede, à evolução tecnológica e o processo de aproximação da casa com a população. Hoje ensina aos mais jovens e até aos mais experientes qual é o papel do serviço público. Para ela, servir é mais do que uma função, é ajudar a construir a história da Câmara e do DF. Ao longo dos anos, a gente foi entendendo, né, foi tendo essa cultura, ainda que de vez em quando o negócio vá para trás, a gente foi tendo essa mudança de entender que a gente está aqui para servir e para servir da melhor maneira possível, não somente uns aos outros, mas também como a população. Então essa foi uma mudança muito importante aqui dentro. Com quase 3 décadas de vida pública, Chico Vigilante é o deputado em exercício mais experiente da Câmara. Nascido em Vitorino Freire, no Maranhão, ele chegou em Brasília em 1977. Trabalhou como vigilante, fundou o sindicato da categoria, fez greve e assim começou a vida política. Eu fui trabalhar de vigilante, eu vi o quanto que a gente era explorado e aí resolvi organizar uma greve em 1979 para tirar os trabalhadores daquela situação que a gente vivia. Ao organizar a greve, eu verifiquei que tudo que a gente fazia esbarrava na lei. À medida que esbarrava na lei, eu fui verificar quem fazia as leis. E aí eu pude constatar que era deputados, senadores, vereadores, todo mundo que faz as leis. Aí eu me interessei por política, eu falei, eu tenho que entrar para dentro para ajudar a mudar essa realidade. Foi eleito deputado federal 2 vezes e está no 5º mandato como deputado distrital. Tanta experiência e rendeu o título informal de decano da Câmara Legislativa e o respeito de todos os setores políticos. Eu tenho uma vantagem aqui na Câmara Legislativa porque eu, graças a Deus, construí um mandato de respeito, né? Somos respeitados por todo mundo, pelo empresariado que vem aqui procurar a gente para encaminhar problemas da nossa cidade, pelos trabalhadores, pelas mulheres, pelas pessoas idosas, né? Portanto, o meu mandato ele abarca todas as demandas apresentadas pela população. Apesar de não ter participado da criação da Câmara Legislativa, Chico Vigilante fez parte de momentos históricos e ajudou a escrever a história da casa. A Câmara, quando ela nasceu, teve muita gente contra o nascimento da Câmara Legislativa. Portanto, a Câmara é uma menina ousada que nasceu, cresceu, se firmou e ninguém vai conseguir tirar ela. Estes documentos registram capítulos íntimos da vida da Sheila, momentos marcados pela dor e pela falta de compreensão. Sheila é autista, mas ela só soube disso pouco tempo atrás, após uma jornada em busca de autoconhecimento, motivada por inúmeros episódios de assédio moral sofridos no ambiente de trabalho. Memórias que ela preserva neste dossiê, uma ferramenta de luta por reparação e também por ressignificação. Primeiro eles me adoeceram e depois era negligenciada a tal ponto que
como se eu estivesse fazendo corpo mole e estivesse fugindo das minhas responsabilidades. Eu sabia que eu era competente, mas aquele ambiente ameaçador faz você se desacreditar em você mesmo. Esses gestores, eles precisam estar preparados não só para gerir processos, mas para poder, sem pessoas não tem processos. O que o órgão ganhou? Ganhou uma servidora que poderia estar colaborando, mas não está. Infelizmente, a Sheila não é um caso isolado. Dados do IBGE revelam o tamanho do desafio enfrentado por autistas no mercado de trabalho. O Brasil tem hoje entre 4 e 6 milhões de pessoas no espectro, mas 85% dessa população está desempregada. Eunice é psicóloga especialista no tema. Ela explica que o ingresso e a permanência de autistas no mercado ainda é dificultado por barreiras estruturais, desinformação e preconceito. O problema não é o autista, porque eu digo que é sempre uma parte das instituições de não conseguir entender o que é o autismo. O autista, ele tem a singularidade, são vários déficits, né? Dentre eles o mais complexo é a questão da comunicação. E o autista, ele se depara com algumas dificuldades que são estruturais. Quando você tem um profissional que é autista, você tem que descrever o que ele vai fazer, tem que usar uma comunicação bem clara, objetiva, de preferência dentro de uma sequência, porque eles gostam de padronizar tudo, eles precisam entender a sequência das coisas, mas se você deixar e ele hiperfocar e for numa área de interesse, você não tem profissional melhor. O Abril Azul é um mês mundial de conscientização sobre o transtorno do espectro autista. Época perfeita para pautar a urgência de políticas de empregabilidade aqui no DF. Nesse cenário, a Câmara Legislativa exerce papel central, criando mecanismos reais de inclusão. Por meio de leis como a que criou o selo Empresa Amiga do Autista e também de fiscalizações rigorosas contra o capacitismo, a Casa atua para que o mercado de trabalho deixe de ser um ambiente de exclusão e se torne um espaço de acolhimento e de produtividade. Com isso em mente, a CLDF foi sede do primeiro Fórum da Empregabilidade e das Relações Profissionais Saudáveis para o Jovem e o Adulto Autista. Realizado em dezembro do ano passado, o evento promoveu palestras e debates para mostrar que, quando há suporte adequado, a neurodiversidade gera resultados positivos. Mais do que abrir vagas, o Fórum focou na permanência, por meio do desenvolvimento de ambientes acolhedores e livres de preconceito. Gestores públicos que identificaram pessoas que pareciam problema, mas elas tinham o talento. E esse gestor soube aproveitar esse talento e, em muitos casos, essa pessoa autista se tornou o melhor funcionário no serviço público naquele departamento. O que a gente está tentando fazer aqui, promovendo esse fórum, é vendo iniciativas que estão sendo feitas mundo afora, tentando pegar referências positivas, tentando entender como que funciona cada etapa desse processo, tanto a nível de iniciativa privada, como também a nível de próprio governo, como que a gente pode atuar em cada secretaria para estar garantindo empregabilidade para as pessoas com autismo. Aos poucos, empresas e órgãos públicos começam a perceber que abrir suas portas para a população autista não é apenas altruísmo, é oportunidade. O SESC-DF é prova disso. A instituição mantém um projeto de empregabilidade para autistas, contando hoje com 10 pessoas diagnosticadas. Sempre que um funcionário se identifica no espectro, o SESC promove ajustes no ambiente de trabalho de acordo com as necessidades do empregado. O projeto foi muito bem validado, a gente precisa se adaptar, claro, trazendo a realidade deles para dentro das nossas unidades. Não há uma diferenciação específica na atuação deles. O que a gente percebe é a adaptação que a gente precisa ter, tanto da equipe quanto dos gestores, no acompanhamento das demandas de entrega. Geralmente são pessoas que têm foco muito grande, às vezes eles têm uma dificuldade ou não com relação aos barulhos, e a gente pesquisa e busca se adaptar a essa necessidade a partir de cada realidade.
não se esqueça, para outras informações sobre os trabalhos da Câmara Legislativa, acesse o portal de notícias da Casa.